vamos lá. Vamos começar, né, a nossa aula. São 4h05. Eu creio que os demais irmãos vão aos poucos, né? Aqueles que chegarem vão chegando aos poucos, vão entrando. E a gente faz uma pequena introdução aqui. Antes de tudo, quero dizer que é um prazer estar com os irmãos, né? Nessa sala de aula virtual, né? Há muito que nós não... Há mais de um ano, quase um ano, né, que nós não entramos em uma sala de aula presencial, né, para participarmos da Escola Bíblica Dominical, né. Então, estamos aí à distância, né, nos adaptando a esse formato, e eu espero que hoje seja um dia de aprendizado para nós, né, para todos nós. Eu vou pedir, antes de tudo, a Andréia, eu peço a você que faça uma oração, né, pedindo que Deus nos ilumine através do seu Espírito, para nós compreendermos a sua palavra, né, e tirarmos as lições aí para a nossa vida. Você pode fazer essa oração? Sim, vamos orar então, irmão. Senhor nosso Deus, Pai, nós te agradecemos porque estamos aqui, Senhor, através dessa ferramenta que o Senhor nos deu, ó Pai, nos reunindo aqui com os nossos irmãos, e que agora o teu Espírito Santo possa usar o André, através dele, Senhor, falar através da tua palavra, o teu recado a cada um de nós aqui agora. Dá-nos o entendimento, ó Pai, em nome de Jesus que nós pedimos. Amém. Amém. Bom, nós estamos prosseguindo no estudo das conexões, né? O nome a lição tem esse nome, Conexões, né? A revista, o material, porque são feitas conexões entre livros da Bíblia, do Novo Testamento, do Antigo Testamento, né? E hoje nós vamos prosseguir esse estudo das conexões, fazendo uma conexão entre a carta de Paulo aos Gálatas e os livros de Ruth e Esther, né? A carta de Paulo aos Gálatas, obviamente, um livro do Novo Testamento, e Ruth e Esther, duas mulheres do Antigo Testamento, que tem livros aí que tratam sobre a história delas. E o tema, né, o tema que vai ligar esses livros é o tema da liberdade e fidelidade. Então, nós vamos, durante essa aula de hoje e a próxima aula da semana que vem, vamos tratar sobre esse tema da liberdade e fidelidade, saber como esses livros se conectam, né, em torno desse tema. Hoje, particularmente, nós vamos tratar sobre a carta de Paulo aos Gálatas, tratando sobre liberdade e fidelidade na carta de Paulo. E na próxima semana nós vamos falar sobre Ruth e Esther. Ok? Bom, para nós tratarmos sobre a carta aos Gálatas, o importante é que nós, antes de tudo, nós façamos assim uma introdução a partir do livro de Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque para nós entendermos bem o contexto, né, em que a carta aos Gálatas foi escrita pelo apóstolo Paulo, vai ser muito importante nós começarmos pelo livro de Atos para vermos o que estava acontecendo, né? Nós vamos ver como essas igrejas como essas igrejas da região da Galácia nasceram e por que Paulo aborda o assunto que ele aborda na carta aos Gálatas, né? Então, aqueles que têm aí à mão a sua Bíblia, né? Abram comigo no livro de Atos, capítulo 13, e nós vamos caminhar um pouco por esse livro,
Atos capítulo 13. Bom, em Atos capítulo 13, nos versículos de 1 a 3, diz assim, Atos 13, isso. Então diz assim, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Então, esse texto aqui fala que traz como ponto de partida do trabalho do apóstolo Paulo e na companhia de Barnabé, o ponto de partida é a igreja de Antioquia. Essa Antioquia que trata aí no capítulo 13, versículo 1, é a Antioquia da Síria, tá? E ali havia uma igreja que é, vamos dizer, a segunda igreja, né, que foi fundada no primeiro século. A primeira igreja foi a igreja de Jerusalém, que teve início, né, com a pregação de Pedro, né, quando se converteram 3 mil pessoas inicialmente. Essa igreja nasce lá em Jerusalém e é uma igreja de judeus, né? Os membros dessa igreja eram judeus. A igreja de Antioquia, da qual fazia parte como líder Saulo, depois passou a se chamar Paulo, né? E Barnabé, era uma igreja multiétnica. Havia pessoas de várias etnias diferentes, né? Havia judeus, mas não só judeus, né? Havia gente de outras partes, né, do mundo gentio, do mundo não judeu. E todas essas pessoas estavam formando uma só igreja. Então, essa igreja multiétnica, né, que vai lançar as bases do trabalho missionário de Paulo aos gentios, né? Assim como a igreja de Jerusalém foi a base do trabalho missionário de Paulo aos da circuncisão, né, aos judeus. Então, aqui nesses 3 versículos, nós vemos que o Espírito Santo separou Barnabé e Saulo para a obra que os tinha chamado, e eles partiram para o que se chamou de primeira viagem missionária. Eles partiram para essa viagem, né? Começando aí, como diz no versículo 4, que eles, enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, né? Depois, se nós formos ao versículo 13 do capítulo 13, diz que eles navegando de Pafos ficava do outro lado da ilha de Chipre, né? Eles navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge, na Panfilha. Então, Paulo, então, chega na Panfilha, né, na região da Panfilha, e diz no versículo 14 que eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, sentaram-se. Então, quando eles entram na Antioquia da Pisídia, eles já estão entrando na região da Galácia. Então, vejam, a igreja da Galácia, a igreja que foi fundada no trabalho de missionário de Paulo e Barnabé, foi fundada na primeira viagem de Paulo, né? Então, essa igreja foi uma das primeiras a serem as igrejas, né, na verdade, da região da Galácia foram as primeiras igrejas, o fruto, vamos dizer assim, os primeiros frutos do trabalho missionário de Paulo e Barnabé. Nós vemos aí no versículo 13
que foi exatamente quando Paulo sai de Pafos, ele e seus companheiros, e se dirigem a Perge, na Panfilha, que João Marcos, esse João é João Marcos, ele se aparta deles e volta para Jerusalém. Então, João Marcos partiu com eles, mas depois voltou no meio do caminho, né? E alguns estudiosos vão dizer que João Marcos volta por ter presenciado alguma das dificuldades que Paulo vivenciou ali em Perge da Panfilha. O que se diz historicamente é que em Perge da Panfilha, o apóstolo Paulo tenha contraído uma doença muito grave, e que João Marcos, talvez assustado com essa doença, né, de Paulo, ele tenha retornado, né? Ele tenha retornado para a casa da mãe dele, que ficava em Jerusalém. E nós vamos também ter uma prova disso lá na Carta aos Gálatas. Vamos dar um pulo lá para a Carta aos Gálatas, no capítulo 4, quando Paulo, capítulo 4, versículo 13, quando Paulo vai mencionar essa enfermidade, né, que ele teve. Porque diz assim, Gálatas 4, capítulo 4, versículo 13: E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez, olha aí, a primeira vez, né, por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. E mais à frente, em Gálatas, no capítulo 6, versículo 11, Paulo diz assim: Vede com que antes vos escrevi de meu próprio punho. Então, o que nós podemos perceber é que Paulo teve uma enfermidade muito grave, possivelmente contraída lá em Perge da Panfilha, porque não se diz que ele saiu para a primeira viagem missionária com essa doença, mas ele adquiriu no caminho, né? E que essa doença, de alguma forma, afetou a sua visão, né? Porque ele escreve com letras grandes essa carta aos Gálatas, né? Isso deve ter comprometido a sua visão. Então, foi algo assim muito, muito difícil e que, de certo modo, até causou um certo espanto aos cristãos da Galácia. Mas Paulo entra, então, na Antioquia da Psídia e começa a pregar o evangelho. E nós vamos ver que já no capítulo 13 de Atos, voltando, ele prega na Antioquia da Psídia. Depois, ele sai da Antioquia da Psídia, ali com um trabalho também que floresceu, né? Embora com oposição dos judeus ali do local, e ele vai para a cidade de Icônio, prega na cidade de Icônio, né? Prega na cidade de Listra e prega depois na cidade de Derbe. Está no capítulo 14, né? Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram junto na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos, na verdade, né? Já no capítulo 14 de Atos, versículo 8, diz assim: Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía a fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: Apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. E aí assim começa o trabalho de Paulo na cidade de Listra. E depois, sendo perseguido pelos judeus, ele vai para a cidade de Derbe, como está no capítulo 14, versículo 20. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E, no final dessa visita a essas cidades, né, eles retornam à Antioquia da Síria
igreja da qual ele partiu e igreja que o enviou com Barnabé. Então, os irmãos compreendem esse ciclo? Esse ciclo forma a primeira viagem missionária de Paulo. Paulo sai da Antioquia da Síria com Barnabé, vai para Chipre, chega a Pafos, de Pafos ele navega para a região da Panfilha, onde ele possivelmente tenha contraído uma doença. Da Panfilha ele vai para Antioquia da Psídia, depois para a cidade de Icônio, depois para a cidade de Listra e depois para a cidade de Derbe e volta para Antioquia da Síria, da onde ele partiu, da onde eles partiram, né? Então, é esse conjunto de cidades, Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe, eram cidades que formavam a região da Galácia, né? Agora, se nós formos ao capítulo 15 de Atos, né, nós vamos ver que o capítulo 15 de Atos, ele inicia com uma controvérsia. Que controvérsia foi essa? Eu vou pedir ao Daniel para ler para nós os versículos 1 e 2 do capítulo 15. Vamos prestar bem atenção naquilo que o Daniel vai ler para nós. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados com outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Então, obrigado, Daniel. Essa foi uma primeira questão crítica que aconteceu na igreja, né? Um dos primeiros problemas assim sérios que a igreja teve que se reunir para resolver. E que questão era essa? Que alguns judeus, né, saíram da Judéia e foram por toda parte dizendo o seguinte: olha, se vocês não se circuncidarem, segundo o costume de Moisés, vocês não podem ser salvos. Então, olha que problema sério. Até aqui, né, os apóstolos estão pregando que a salvação é pela graça somente, né? E que a graça é suficiente e que Cristo tem supremacia para dar salvação. Mas agora esses homens, né, esses judeus, eles aparecem dizendo o seguinte: olha, não é bem assim. Se vocês não se circuncidarem, isso ele dizia aos gentios, né? Aos gentios, são judeus cristãos, né, convertidos do judaísmo para o cristianismo, dizendo aos gentios que se os gentios não se circuncidassem, eles não seriam salvos. Então, isso causou em Barnabé e Paulo uma indignação tremenda, porque o evangelho de Paulo, o evangelho que Paulo pregava, não era esse, né? Então, isso aconteceu uma grande discussão em torno disso, e Paulo e Barnabé e outros irmãos saíram de Antioquia e foram a Jerusalém para se reunirem com os demais apóstolos e presbíteros da igreja em Jerusalém para discutirem sobre esse assunto. Foi quando foi realizado o primeiro concílio de Jerusalém, a primeira reunião de líderes cristãos para tratar sobre esse tema, né? E aqui, esse tema que está sendo tratado aqui, que o Daniel leu, né, esse tema grave, foi o tema enfrentado por Paulo na carta que ele escreveu aos Gálatas. Era exatamente isso que estava acontecendo lá, né? E que foi levado para essa reunião de líderes. A carta aos Gálatas foi escrita antes dessa reunião do capítulo 15 de Atos. É por isso que essa reunião não é mencionada na carta aos Gálatas, né? Então, nós já sabemos o seguinte, nós já sabemos como a igreja da Galácia foi formada, né? Em que contexto? No contexto da primeira viagem missionária de Paulo. Nós já sabemos que houve esse problema, essa questão aí relacionado à circuncisão como um meio de salvação, né? E que Paulo combateu isso frontalmente. E agora nós vamos lá, a carta aos Gálatas, para nós sabermos o que Paulo fala aos Gálatas a respeito desse problema,
né? O que estava acontecendo lá na Galácia é que os irmãos da região da Galácia, né, os crentes da Galácia, receberam esses cristãos, né, que eram conhecidos como judaizantes, né? Vocês já devem ter ouvido falar nessa expressão, os cristãos judaizantes. Eles eram judeus, né, provenientes da seita dos fariseus, e que pregavam que a graça de Jesus não era suficiente para a salvação, era necessário que os gentios cumprissem a lei de Moisés, a circuncisão, e obedecessem à lei de Moisés. Então, eles foram aquelas igrejas da Galácia, vieram com essa pregação, né, contrária ao que Paulo pregava, e os cristãos da Galácia aceitaram, né? Aceitaram, assim, estranhamente aceitaram essa sugestão e estavam dispostos a fazer exatamente isso. Então, Paulo vai escrever a carta aos Gálatas indignado com essa posição dos Gálatas, dos cristãos da Galácia, com relação a isso. Ele vai dar um puxão de orelha, ele vai chamar esses cristãos da Galácia vamos dizer assim, a uma mudança de postura, né? E vai fazer duas coisas principais. A primeira delas, ele vai confirmar àqueles irmãos a sua autoridade como apóstolo para confrontar aqueles cristãos judaizantes. Por quê? Porque esses cristãos judaizantes, quando eles chegavam nas igrejas do mundo gentio para pregar exatamente isso, né, que era necessário praticar a circuncisão para que eles fossem salvos, quando eles chegavam nessas igrejas gentias, eles, obviamente, diziam que a maior autoridade era a autoridade dos apóstolos de Jerusalém, que eram judeus e que falavam aos judeus da circuncisão, né? E não Paulo, eles se desfaziam de Paulo, diziam que Paulo não tinha autoridade para ensinar o evangelho àquelas igrejas. Então, Paulo, nessa carta aos Gálatas, ele vai fazer uma pregação, uma defesa da sua autoridade como apóstolo, e também vai fazer uma defesa do evangelho, né? Da pregação do evangelho. E nós vamos chegar mais à frente sobre a questão da liberdade, né? Falar sobre qual é a relação disso com o tema da liberdade. Então, Paulo, quando ele chega aqui na carta aos Gálatas, no capítulo 1, ele já começa a saudação dele, que é bem curtinha, é uma saudação curta, diferente das outras cartas, que tem saudações assim um pouco mais longas, né? Ele aqui não tem muito o que dizer, ele vai quase que direto ao assunto, mas ele começa dizendo algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Então, ele já começa dizendo àqueles cristãos da Galácia sobre a autoridade dele para dizer o que ele vai passar a dizer, né? Ele diz isso. E, mais à frente, ele vai falar qual é o cerne da mensagem dele, né? No versículo 2 diz assim: e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então Paulo já começa a apontar para Cristo como o suficiente Salvador, né? Aquele que é suficiente para nos livrar dos nossos pecados, né? Perdoar os nossos pecados e nos desarraigar desse mundo perverso. Então ele já começa aqui
a direcionar a atenção dos Gálatas para o fato da supremacia de Cristo, né? Da suficiência de Cristo, de que a salvação, de que o evangelho de Cristo é suficiente para a salvação, né? E aí ele começa já no versículo 6, dizendo, olha, admira-me, eu tô admirado com vocês, né? Depois de todo o trabalho que Paulo realizou nas igrejas da Galácia, ele vem e diz, olha, eu estou admirado, eu estou surpreso, eu estou impactado, né? Que vocês já estejam passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo Jesus para outro evangelho. Então ele já cita aqui também a graça de Cristo, ou seja, nós somos salvos pela graça, né? Por meio da fé. Então ele fala, olha, nós somos salvos pela graça, não precisa da circuncisão, não precisa da lei, né? Não precisa de nenhum outro instrumento. A graça é suficiente. Então ele diz, olha, eu estou admirado que vocês estejam passando da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Exatamente isso que aqueles homens, né, cristãos judaizantes, estavam fazendo. Eles estavam pervertendo a mensagem do evangelho, tentando perverter o evangelho, né, apresentando um outro meio de salvação, um outro caminho, né, um atalho, que era exatamente a lei de Moisés. Então, Paulo, ele vai, vamos dizer assim, ele vai como que exagerar aqui nos versículos 8 e 9 sobre esse assunto. Ele vai dizer, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho, que vai além do que temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema, seja rejeitado. Então, ele dá uma bronca ali nos cristãos da Galácia, dizendo, olha, vocês não, nem se eu mesmo vier falar outra coisa, além daquilo que eu falei a respeito do evangelho da graça de Cristo, vocês não têm que me ouvir, né? Vocês têm que me rejeitar, e a mim e qualquer outro que venha a falar sobre isso, né? E ele vai passar aí, a partir do versículo 10, dar uma bronca, né? Continuar a bronca, né, aos Gálatas, dizendo o seguinte, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar homens? Se agradasse ainda homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Então ele vai fazendo uma defesa do evangelho que ele prega e da autoridade que ele tem para pregar esse evangelho, porque ele se tornou apóstolo, né, sendo alcançado pelo próprio Cristo. E nos versículos seguintes ele vai falar exatamente a respeito disso, que quando ele recebeu o evangelho de Cristo, ele não esteve nem com os apóstolos. E ele foi ensinado pelo próprio Cristo. Essa foi a experiência pessoal de Paulo. Ele foi ensinado pelo próprio Cristo. Então, ele tem autoridade para ensinar o evangelho a aqueles irmãos. Então, se nós prosseguirmos, nós vamos chegar a, vamos dizer assim, ao ponto, né, central daquilo que Paulo quer dizer, né, nessa carta aos Gálatas, e é o que ele vai dizer do capítulo 1 até o capítulo 4. Ele vai argumentar com os Gálatas em torno exatamente desse tema central que está aqui no capítulo 2 da carta aos Gálatas, no versículo 16, que diz assim, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. A justificação nossa
A justificação do pecador é única e exclusivamente pela graça de Cristo Jesus. Nós somos salvos pela graça, ou seja, nós somos salvos de forma, nós recebemos o perdão imerecido de Deus, né? Nós não temos como pagar isso, não depende, essa salvação não depende de nenhum ato nosso, né? Nenhuma ação nossa, é misericórdia de Deus, né? É graça de Deus, e não há nada que nós possamos fazer para ter algum mérito diante de Cristo e receber a salvação. Os méritos são todos de Cristo. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. Então, Paulo, com essa mensagem central, né, da justificação pela fé, né, ele vai argumentar com os cristãos da Galácia a que eles abandonem exatamente a justificação pelas obras da lei. Até aí tudo bem? Entendido? Todos estão acompanhando esse raciocínio? Então, muito bem. Agora, Paulo, a partir do capítulo 3 e no capítulo 4, ele vai argumentar de uma maneira assim muito interessante, muito inteligente, muito inspirada mesmo, né, a respeito do porquê a salvação não pode ser através das obras da lei. Ele vai tratar essa questão voltando até o livro de Gênesis, né? Ali nas histórias de Abraão, na história de Abraão, para ilustrar isso, exemplificar isso aos cristãos da Galácia, né? Ele começa o capítulo 3, vejam só, como ele começa com uma palavra dura, né? Ele começa dizendo o quê? Ó Gálatas insensatos, tolos, vocês são tolos, né? Vocês são... É difícil a gente entender essa palavra, né? Porque é uma palavra muito dura, né? De Paulo àqueles cristãos. Olha, vocês são tolos, vocês são insensatos. Quem fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito Santo, né? Pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Então, Paulo vai dizer, olha, vocês ao invés, vamos dizer assim, entre aspas, né? Ao invés de vocês estarem evoluindo, vocês estão involuindo, vocês estão voltando atrás. Depois de terem sido alcançados pela graça de Jesus, né? Pela graça de Cristo, vocês estão voltando atrás aos rudimentos da lei, né? E aceitando essa mensagem de que Cristo não é suficiente, que a graça de Cristo não é suficiente, então vocês não estão avançando, vocês estão regredindo na fé, né? Vocês estão regredindo, vocês estão voltando, né? O versículo 5 aí do capítulo 3 diz assim: aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, ele argumenta com os Gálatas e vai entrar, já no versículo 6, no exemplo de Abraão. E olha que interessante o que ele diz a respeito de Abraão. Ele fala, olha, é o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Percebe o que ele faz? Ele volta lá em Abraão, que era tido pelos judeus como o pai Abraão.
né? Nós vemos isso lá nos evangelhos, que eles chamam Abraão de pai. E, inclusive, João Batista diz, olha, Deus pode suscitar até dessas pedras, ele pode fazer surgir filhos a Abraão, né? Ele pode fazer, isso pode acontecer. Então, assim, vocês estão se apegando a Abraão, né? Como se fosse o vosso pai, o pai da lei, né? O pai o pai das obras da lei, mas não. Aqui o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, Abraão é o pai da fé e não o pai da lei, né? Ele é o pai da fé. Por quê? Porque Deus prenunciou o evangelho a Abraão quando disse que nele seriam abençoados todos os povos. De que forma? Através do seu descendente. E que descendente é esse? Cristo, né? Isso está no versículo 16 do capítulo 3 de Gálatas. Vejam só. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos seus descendentes como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Então, Deus já estava trabalhando desde o início lá de Abraão para formar um povo, e esse povo era o povo da fé. Não era o povo da lei, era o povo da fé. Então, aqueles que são da fé são abençoados com o crente Abraão, é o que diz Paulo. E ele agora vai um pouco mais além, no versículo 10 do capítulo 3, dizendo o seguinte: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as obras escritas no livro da lei para praticá-las. Então, percebam só, Paulo está dizendo o seguinte: olha, vocês querem seguir as obras da lei? Tudo bem. Então saibam o que a lei diz. A lei diz que maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. Então, se vocês querem permanecer no livro da lei, vocês vão permanecer na maldição, porque vocês nunca vão conseguir cumprir toda a lei. Vocês sempre vão cair em algum ponto. Vocês sempre vão tropeçar em algum mandamento. Então, vocês sempre serão malditos se vocês quiserem seguir as obras da lei. E aí ele vai fazer o contraponto com a obra de Cristo na cruz, né? Quando ele diz lá no versículo 13, né? Cristo, capítulo 3, versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ele nos resgatou, ele fez essa obra na cruz. Então, Paulo traz os Gálatas, né, a reflexão sobre a cruz novamente, levam os Gálatas até a cruz e mostram a obra que foi prenunciada por Abraão, né, lá no capítulo 12 de Gênesis, e que foi praticada por Cristo na cruz do Calvário, levando a maldição sobre nós, né, para que nós tivéssemos a salvação em Cristo Jesus. Então, essa vamos dizer assim, resumidamente, aquilo que Paulo fala a respeito dessa questão da lei, das obras da lei e da graça de Cristo, né? E os versículos seguintes, Paulo vai continuar tratando disso, trazendo outros exemplos, né? Outros exemplos, como no capítulo 4, e quando ele chega ao capítulo 5, já tendo dado alguns exemplos, né, a respeito da fraqueza, né, das obras da lei, ou a impossibilidade de que as obras da lei tragam a salvação, né, e da suficiência do sacrifício de Cristo para a salvação,
e a suficiência da graça de Cristo, né, para a salvação pela fé, né, a salvação pela graça por meio da fé, ele começa o capítulo 5 já com uma afirmação, que é a afirmação que dá aí o nome ao título, né, a nossa lição, que é a respeito da liberdade. E ele diz assim: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Então, ele está dizendo aos cristãos da Galácia o seguinte: olha, quando vocês, né, ouvindo a mensagem de Cristo, da salvação, da justificação pela fé, da salvação pela graça, por meio da fé, né, da suficiência da graça, né, e da completa impossibilidade de conseguir a salvação pelos próprios méritos. Quando vocês receberam essa mensagem em vocês, vocês se tornaram livres. Livres, vocês ficaram livres dessas amarras da lei, né? Dos rudimentos da lei, das práticas ritualísticas da lei, né? E agora permaneçam firmes nisso e não se submetam de novo ao jugo da escravidão, né? Não voltem atrás, né? E aí, Paulo continua no versículo 2: eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, lembrem daquilo que nós lemos lá em Atos capítulo 15, a respeito da disputa, né, a respeito desse tema. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Então, Paulo é exatamente demonstrando a nós do que ele está falando sobre liberdade e escravidão aqui. Quando ele está falando de liberdade, ele está falando exatamente dessa aceitação de Cristo, da aceitação da graça de Cristo pela fé. Ele está falando exatamente isso, dessa libertação que Cristo nos dá das amarras. E ele está falando sobre escravidão quando ele fala exatamente em vestir novamente essa camisa da lei, né? Tentar viver pela lei. Isso ele disse: olha, se vocês fizerem isso, vocês vão estar anulando tudo aquilo que Cristo fez em vocês, né? E ele torna a dizer aqui, no versículo 4, de Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaíste, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. E no versículo 13, ele vai prosseguir tratando sobre esse tema da liberdade. Vejam o que ele diz no versículo 13 do capítulo 5. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. À liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então, vejam só, aqui novamente Paulo volta a esse assunto, né, falando: olha, vocês foram chamados a viverem pela graça de Cristo, né? A graça de Cristo alcançou vocês e agora vocês devem viver pela graça, deixar que a graça eduque vocês, deixar que a graça realmente encha vocês, né? Deixar que a graça amadureça vocês, né? E não mais voltar, né, à lei, né, ao cumprimento da lei que exige o esforço pessoal, né?
e que traz mérito, né? Traz algum mérito, mas esse mérito não são os méritos de Cristo e não são suficientes para a salvação, né? Então, Paulo vai falar sobre isso. E quando ele trata... Vamos fazer uma pausa aqui para falar sobre isso, né? Sobre essa questão da liberdade, porque ainda existe muita discussão a respeito disso, e algumas pessoas perguntam sobre isso. Pô, tudo bem, eu fui alcançado pela graça de Jesus e agora eu sou uma pessoa livre. Então, se Cristo me libertou, eu posso fazer o que eu quiser, né? Eu sou livre para fazer o que eu quiser e para viver do jeito que eu quiser. É isso que é liberdade? É esse tipo de liberdade que Paulo está ensinando aqui? Nós fomos alcançados pela graça de Jesus para vivermos essa, entre aspas, né, essa liberdade de fazer qualquer coisa que nós quisermos. O que vocês dizem sobre isso? Eu queria ouvir vocês aí alguns minutinhos. O que vocês têm a dizer sobre isso? Alguém quer dar a sua... Bem, deixa eu falar então. A sua palavra sobre isso? Pode falar, Daniel. Bem, tá. Essa liberdade não é nesse sentido de fazer o que bem quiser, não. É justamente nisso que as pessoas estão errando hoje em dia, que querer fazer o que quiser. Não é por aí. Essa liberdade é a liberdade do poder do pecado, de não fazer justamente o que o pecado quer que a gente faça. Essa liberdade é justamente nisso, não em você fazer o que quiser. Se você quiser fazer o que quiser, você não está dentro do pecado, você não está livre. Mas já quando você quer seguir os passos de Cristo e você se dá conta dos seus pecados, aí sim você está livre, porque você foi liberto desse tipo de poder e não está mais escravizado. Basicamente isso. Muito bom, Daniel. Muito bom. Algum irmão também quer falar a respeito disso? A senhora está sem microfone, irmã Ana. Eu consegui. Para mim, se resume numa frase: liberdade, sim, mas toda liberdade tem um limite. Porque nós estamos vendo, conforme o irmão acabou de falar, uma liberdade que não tem tamanho, mas todos nós temos liberdade, sim, mas com limites. Eu creio, irmão, porque nós, pai, damos liberdade aos nossos filhos com limitações, certo? Os professores dão liberdade a seus alunos com limitações, certo? Eu creio, sim, liberdade, mas toda liberdade tem limite, e esse limite deve ser respeitado. Amém? Amém. A irmã Wanda também ia falar? Então, eu falei que eu concordo com o Daniel, com tudo que ele falou aí. Foi isso. Certo, tudo bem. O Daniel falou muito bem. Na verdade, as pessoas que argumentam em favor dessa liberdade, né, de se fazer o que quiser, né, sem limite, elas, na verdade, estão se deixando escravizar, né, pelo pecado, né? Então, a liberdade que Cristo nos dá pela graça, né, é exatamente essa liberdade de nós dizermos não ao pecado. Nós temos essa liberdade e essa autonomia em Cristo para dizer ao pecado não. Foi o que a irmã Ana falou, né? Eu posso dizer não, eu posso estabelecer os limites, eu posso estabelecer esses limites baseado em quê? Baseado nos próprios mandamentos de Cristo, que são os mandamentos da graça, que são expostos aqui. E é o que Paulo exatamente vai fazer daqui para frente. Ele vai mostrar, olha só, agora eu vou ensinar a vocês, já que no capítulo 1 eu dei uma bronca em vocês, né? Dei uma bronca naqueles cristãos. E nos capítulos de 2 a 4, né? Ele argumentou sobre a fragilidade, né, ou a impossibilidade de que as obras da lei tragam salvação. Agora ele vai dizer, olha, agora eu vou ensinar a vocês o que é viver segundo a carne,
e o que é viver segundo o Espírito. O que é viver de acordo com os princípios da graça e o que é viver, vamos dizer assim, né, os princípios da desgraça, da escravidão, né? Então ele vai falar sobre isso a partir do versículo 16 do capítulo 5 em diante, né? Então ele vai dizer o seguinte: olha, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Vejam que tudo está conectado. Quando ele fala que andar em espírito, né, ele vai dizer o seguinte, se a gente voltar no capítulo 3, né, no capítulo 3, versículo 2, veja o que Paulo fala: quero apenas saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então começa na salvação pela graça por meio da fé, na concessão do Espírito de Deus que ele nos dá e que passa a viver em nós e passa a controlar a nossa vida e nos tornar pessoas livres, né? É ele que opera na nossa vida, como diz também no capítulo 3, versículo 5, né? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres em vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E esse Espírito em nós, ele agora, estando em nós, Paulo diz, agora vocês devem andar pelo Espírito. Andar em liberdade, viver essa liberdade é andar em Espírito. Mas o que significa isso, né? O que significa andar em Espírito e andar na carne, né? Paulo começa dizendo o seguinte, olha, versículo 17 do capítulo 5, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então é o Espírito nos levando, nos conduzindo à liberdade em Cristo, essa liberdade da qual Daniel falou, né? E que nós estamos estudando aqui, e que também a irmã Ana comentou, é o Espírito de Deus nos levando a andar dessa forma, e a carne tentando nos levar a uma vida de escravidão, uma vida oposta à vida no Espírito. E aí nós já estamos entrando, né? A nossa lição fala sobre liberdade e fidelidade, e nós vamos já percebendo que as duas coisas estão juntas. Nós não podemos falar de liberdade e não falar de fidelidade, as duas coisas caminham juntas. Nós somos livres em Cristo Jesus pela graça, né, para vivermos uma vida de fidelidade. E essa vida de fidelidade é o que Paulo vai chamar aqui de andar no Espírito. Andar no Espírito. Então, versículo 18 do capítulo 5 diz assim: mas se vós sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, e ele vai dizer então quais são as obras da carne. Essas obras da carne que vão ser mencionadas aqui são as obras que, na verdade, nos escravizam, que escravizam as pessoas, né? Que nos afastam da graça, nos afastam da liberdade em Cristo e do Espírito. Quais são elas? Paulo menciona algumas só. Ele fala prostituição, impureza e lascívia, né? Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias e dissensões, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, né? E coisas semelhantes a estas. São alguns exemplos de obras, vamos dizer assim, que, ao invés de nos levar à liberdade, nos levam à escravidão, né? Nos levam à escravidão. Aqui a prostituição, impureza e lascívia, né? A impureza sexual, desejos libidinosos, né? Libertinagem, tudo isso, vejam que tudo isso
hoje é ensinado, hoje é pregado, vamos dizer assim, entre aspas, né, no mundo, como algo das pessoas livres. Se você é completamente livre, se você é completamente desgarrado, vamos dizer assim, de amarras, então você é uma pessoa que vive o sexo livre, se relaciona com quantas pessoas, com que pessoas você quiser, né? Você, vamos dizer assim, aqui diz a idolatria, as feitiçarias, né? Você segue o que você quiser, né? As pessoas hoje, muitas não seguem apenas uma religião, elas seguem as religiões assim, tipo à la carte, né? Que você chega no restaurante e escolhe ali as coisas que você quer colocar no prato, né? E coloca, é assim que as pessoas hoje fazem, né? Idolatrias, feitiçarias, e aí vem os pecados ligados aos relacionamentos, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Isso aí não preciso nem dizer para vocês o que acontece nas redes sociais, né, a respeito disso, né, das disputas que existem, das facções, das divisões, dos grupos, né, que são obras realmente da carne, né? Eu sou livre para ter a minha opinião, eu sou livre para isso, eu sou livre para aquilo, mas essa liberdade tem nos levado a discórdias, tem nos levado a dissensões, tem nos levado a partidos, né? A tomar o lado de um ou de outro, invejas, bebedices, glutonarias, né? Que são esses, vamos dizer, a falta de domínio próprio, né? A falta de domínio de si. As pessoas não estão mais se dominando, né? Nós vemos isso em diversos pontos. Agora, por exemplo, vocês devem ter acompanhado que nesse período de pandemia o número de mulheres que sofreram violência doméstica aumentou absurdamente, né? Homens que não têm domínio de si, né? E estão não imaginem que são só homens, homens não cristãos, não, hein, gente? Isso também acontece em famílias cristãs, né? Então, Paulo está aqui pegando pesado, dizendo o seguinte: olha, vocês que fazem isso, na verdade, vocês estão voltando a uma vida de escravidão, e ele ainda é muito mais categórico em dizer o seguinte: como outrora vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, nós temos que ter cuidado, né, com esse discurso, que é um discurso antigo. Olha, eu sou salvo, agora que eu sou salvo por Cristo, eu posso viver do jeito que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, eu não preciso ter compromisso com Cristo, eu não preciso ter compromisso com a Igreja de Cristo, eu sou livre para fazer o que eu quiser e viver do jeito que eu quiser, mas nós vamos vendo que as coisas não são dessa forma, segundo o ensino de Paulo. E aí ele vai, a partir do versículo 22, mencionar exatamente o fruto do Espírito, o fruto que é produzido pelo Espírito, que é o fruto que é produzido por aqueles que são alcançados pela graça de Jesus, são aqueles que são alcançados por Cristo, né? Que somos nós, aqueles que receberam Cristo como Senhor, Salvador, né? Que não tem nenhum mérito diante de Cristo. Então, aqui está o fruto do Espírito, que é o amor, é a alegria, é a paz, é a longanimidade, é a benignidade, é a bondade, é a fidelidade, é a mansidão e o domínio próprio. E olha o que Paulo diz: contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, aqui Paulo vai apresentar essas virtudes do Espírito, né? Que é a marca do cristão fiel, né? Da fidelidade que procede
dessa liberdade que nós temos, né, que nos foi dada por Cristo, né, por meio da sua graça, e que é produzida em nós pelo seu Espírito. Então, vejam só como as coisas são. Nós devemos estar muito atentos, irmãos, a esse ensino de Paulo, aqui na carta aos Gálatas, porque esses judaizantes, né, era um grupo muito próprio daquele tempo, né? Esses judaizantes que vinham com essa proposta de, vamos dizer assim, a tentar trazer um outro meio de salvação, né, que não seja só a salvação pela graça, né? Eles se apresentavam naquele tempo dessa forma, mas hoje eles tomam outra forma. Eles não existem como esse grupo judaizante, não existe mais, mas existem os seus substitutos, aqueles que tentam trazer para nós, cristãos, salvos por Cristo Jesus, essa proposta. Olha, essa graça de Cristo não é suficiente para você, está faltando alguma coisa, você precisa fazer algo mais, né? Você não é completamente livre, você precisa fazer algo para se tornar completamente livre, né? E aí nós vamos recebendo propostas nesse sentido e a graça de Cristo vai se anulando em nós, né? Vai se anulando em nós, é como se houvesse um abafamento da ação do Espírito na nossa vida, e a gente vai tentando, pelo nosso próprio esforço, conseguir aquilo que só Cristo pode fazer em nós, né? Há muitas pessoas que vão tentar achar o seu valor, por exemplo, no trabalho, né? Todos nós temos que trabalhar, mas tem pessoas que vão, vamos dizer assim, vão se entregar ao trabalho, porque o trabalho lhe traz algum tipo de mérito, né? A habilidade na sociedade, né? E nós vamos achar realmente que isso está nos fazendo pessoas mais importantes, quando a nossa maior importância, né, começa a partir da graça de Cristo Jesus. Não estou fazendo apologia à preguiça, né? Eu estou dizendo que tudo que nós fazemos na nossa vida, seja trabalhar, seja fazer qualquer outra coisa, nos relacionarmos com outras pessoas, e qualquer outra coisa que esteja ao nosso alcance, nós fazemos tudo a partir da graça de Cristo Jesus, né? O nosso valor, né, como pessoas, nosso valor está no fato de que nós fomos alcançados pela graça de Cristo. Aquilo que deve nos fazer levantar pela manhã e fazemos a nossa gratidão a Deus, agradecemos a Deus, é o fato das misericórdias dele terem se renovado mais um dia na nossa vida, né? O livro de Lamentações diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. É essa graça maravilhosa de Deus que nos mantém de pé, desde o momento que nós abrimos os nossos olhos até o momento que nós nos deitamos. É por essa graça de Jesus que nós vivemos, é por ela que nós existimos, é por ela que nós trabalhamos, é por ela que nós estudamos, é por ela que nós nos relacionamos com as pessoas, é por ela que nós arrumamos a nossa casa, é por ela que nós nos alimentamos. Tudo que nós fazemos é a partir da graça de Cristo atuando em nós. Tudo é graça de Cristo atuando em nós. Se nós observarmos na nossa vida pequenas coisas que acontecem, se nós refletirmos sobre essas pequenas coisas que acontecem na nossa vida, nós vamos chegar à seguinte conclusão: a graça de Cristo se manifestou na minha vida hoje, né? Quando nós acordamos e tomamos o nosso café, a graça de Cristo se manifestou, porque ainda os recursos que nós temos para comprar isso que venham do nosso esforço. O nosso esforço não vem de nós mesmos, mas vem daquele que nos dá a vida, nos dá
capacidade, nos dá uma profissão, nos dá a possibilidade de alcançar alguma coisa. Então, nada do que nós temos, nada do que nós somos, acontece por nós mesmos. Se fosse assim, todo mérito seria nosso, mas não é assim. Todo mérito é de Cristo, todo mérito é do nosso Senhor, e por isso nós somos chamados, né, através desse ensino de Paulo, a vivermos essa liberdade pela graça. Os irmãos já imaginaram que se nós vivermos desse modo, né, internalizarmos isso, a graça de Cristo, viver através da graça, os irmãos já perceberam que nós vamos viver menos ansiosos, menos preocupados, mais satisfeitos com aquilo que temos, né? Menos competitivos, menos, vamos disputar menos com os outros, vamos litigar menos, vamos viver uma vida mais pacífica, uma vida mais feliz, uma vida mais rica, né? Mais alegre. Então, a graça de Cristo nos ensina dessa forma, né? Então, a lição de hoje eu termino aqui, falando sobre liberdade e fidelidade na carta aos Gálatas, através do ensino de Paulo. Eu quero saber se algum irmão quer comentar ainda algo mais, quer fazer algum acréscimo, né? E para nós logo depois encerrarmos nosso estudo. Para a reflexão dos irmãos, nessa semana, eu vou dar como eu vou dar aula na semana que vem, né? Há um dever de casa para vocês, né? Vou passar um dever de casa para vocês. O dever de casa é ler o livro de Ruth e o livro de Esther. Eu sei que não é fácil, né? Eu não sei se eu, por exemplo, estou participando da jornada de leitura bíblica, então eu tenho esse dever de casa, né? De ler a Bíblia de acordo com de acordo com o calendário que foi posto, pela cronologia que foi apresentada pelo pastor Valmir, né? Mas, assim, eu estou desafiando vocês a, vamos dizer, fazer um pouquinho mais, ler os livros de Esther e ler o livro de Ruth no Antigo Testamento. E também vou deixar para vocês um texto que fala sobre a graça de Cristo, que, para mim, é um dos textos assim muito esclarecedores a respeito da graça. Enquanto eu estava aqui falando, também me lembrava desse texto, também escrito por Paulo, né? Que fica em Tessalonicenses. Agora eu estou tentando aqui localizar, se eu não me engano é 1 Tessalonicenses. Eu queria deixar para os irmãos, que os irmãos reflitam sobre a graça. Deixa eu ver aqui. Não sei se eu vou conseguir localizar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu localizar aqui, irmãos. Só um minutinho. Em Tito, não é Tessalonicenses, é Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 14.
Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 14, que diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, ele está falando da graça salvadora. Nós falamos sobre isso hoje, né? E ele diz no versículo 12 o seguinte: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então, Paulo nos apresenta aqui a graça se manifestando como graça educadora, a graça que nos educa, né? É a graça da fidelidade que nós falamos hoje. E, por fim, no versículo 14, no versículo 13, diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. É a graça esperançosa, é a graça que nos dá esperança. Então, a graça, ela tem essa multiforma, né? Ela é salvadora, ela é educadora, ela é esperançosa. Então, vamos nos agarrar a essa graça, viver essa graça nosso dia a dia, como a irmã falou, para nós realmente darmos um bom testemunho, ganharmos os nossos queridos para Cristo, né? Amém. Vamos orar, e aí orando nós vamos estar encerrando a nossa aula de hoje, tá bom? Vamos então, vou pedir a irmã Sara está aí, eu vou pedir que a irmã Sara faça uma oração, por favor. Está aí ou deu uma saidinha? Deve ter dado uma saidinha. Aqui, André. Então, eu vou pedir... está. Então, aqui, irmã, eu peço que a irmã ore, por favor, encerrando esse nosso estudo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade tão especial de estudarmos a sua palavra. Sempre reconhecemos, nosso Deus, o seu amor, o seu poder sobre as nossas vidas. E quando alguém se dedica a ensinar aquilo que tu és e aquilo que tu esperas de nós que já nos decidimos a te seguir e a testemunhar, Senhor, o Evangelho, que possamos viver o fruto do Espírito, como Paulo citou ali, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, que nós possamos viver isso, nosso Deus, no nosso dia a dia. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade em que nós estudamos sobre a fidelidade a Ti, Senhor, que nós possamos ser fiéis a cada dia do nosso viver. Agradecemos pela vida do André, que ele continue sendo esse servo fiel e dedicado ao ensino da Tua palavra. Pedimos também, nosso Deus, pela nossa igreja, que ela possa se unir e se livrar, o nosso Deus, das obras da carne e viver o Espírito, a graça de Deus a cada dia do nosso viver. E que isso possa alcançar não somente a nossa igreja, mas como a todo o teus servos, todas as tuas igrejas, porque está havendo, Senhor, uma necessidade tão grande de um reavivamento, para que possamos, nosso Deus, vencer esse problema tão sério, nosso Pai, que estamos acometidos dessa enfermidade, desse vírus tão violento. Então, nós possamos demonstrar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança, através da nossa vida, de uma palavra, de um comportamento, das nossas ações. Ouve, Senhor, a nossa gratidão, de todo o nosso coração, e ajuda-nos, Senhor, a crescermos em santificação. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém.